A Europa está mergulhada na maior guerra dos últimos 80 anos, envolvendo os dois maiores países do continente. No dia 7 de outubro, Israel e a faixa de Gaza acenderam um rastilho de pólvora e todo o Oriente Médio pode explodir. Na África, um governo após o outro é derrubado, assumido por golpistas muitas vezes apoiados por mercenários russos. Na América do Sul, a Venezuela se prepara para invadir o seu vizinho. E tudo isto é ofuscado pela ameaça de uma grande guerra no Pacífico em defesa de Taiwan, envolvendo os dois países mais poderosos do mundo, Estados Unidos e República Popular da China. Como é que, após 12 anos, passamos de uma época relativamente pacífica, em que o principal problema era encontrar uma cabana onde se escondia o líder de um determinado grupo terrorista, para uma situação de caos internacional, com diversas guerras periféricas e a perspectiva real de uma guerra mundial? Qual é a situação do mundo para 2024? E por quê? Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. A guerra é algo inerente à humanidade. Pouca informação restou sobre a civilização suméria, mas sabemos pelas inscrições que a cidade de Kish travou inúmeras guerras com o centro de Uruk. Não foi diferente posteriormente com a civilização egípcia, as guerras do Peloponeso dos gregos, a expansão do Império Romano, bem como tempos atuais, vide a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, a última geração a recordar dos horrores da década de 1940 está morrendo lentamente. Pode-se assistir a inúmeros documentários e visitar locais de batalhas ou de extermínios, mas tudo isto podia ser feito no conforto da paz internacional em que a grande maioria da humanidade viveu durante os últimos 80 anos. Por esta razão, para a geração mais jovem, a última grande guerra tornou-se uma memória tão abstrata como as guerras dos espartanos contra os atenienses. Isto não é acidente. A ordem internacional que emergiu após a Segunda Guerra Mundial foi um acontecimento sem precedentes. A região dominante do mundo até então, a Europa, se destruiu em poucos anos. As outrora poderosas Alemanha, França, Espanha, Países Baixos ou mesmo Reino Unido tornaram-se sombras do que eram antes. Sobre as suas ruínas ergueram-se as duas potências que dominariam o mundo durante as décadas seguintes. A escala da superioridade militar e industrial dos Estados Unidos e da União Soviética sobre o resto do mundo era esmagadora. No caso dos americanos, havia também a economia, que dominaria completamente o comércio global, seguindo a cartilha dos planejadores e decisores políticos americanos, incluindo o sistema de Bretton Woods. Este dualismo do mundo foi agravado por outro evento, a descoberta da bomba atômica. Assim, quase da noite para o dia, passamos de uma situação que vinha desde o início dos tempos, onde existiam centenas ou mesmo milhares de centros que reivindicavam o seu próprio lugar através da guerra, para um ponto em que, através do processo de eliminação e desenvolvimento tecnológico, duas superpotências dominaram o equilíbrio de poder no planeta Terra. Todos os centros de poder menores, em vez de seguirem o caminho da confrontação direta, foram forçados a recorrer aos polos de esferas de influência, pois estes atuavam como uma espécie de árbitro supremo. Entretanto, os árbitros, não tendo entre si um pacificador, entraram numa resolução estratégica. Eles venceram porque não conseguiram resolver o conflito por meios convencionais. Os meios de destruição em massa, as armas nucleares que americanos e soviéticos possuíam logo após a guerra, forçaram ambas as potências a se conterem mutuamente. Sem armas nucleares, muito provavelmente teria havido um confronto pós-Segunda Guerra Mundial na Europa. A União Soviética, com novos territórios, milhões de soldados para sacrificar e fábricas construídas pelos Estados Unidos, teria provavelmente marchado sobre uma Europa devastada. Os Estados Unidos, ainda mais poderosos econômica e industrialmente, teriam sido forçados a avançar novamente para salvar a Europa, não querendo que a Eurásia se tornasse um supercontinente comunista governado por Moscou. Paradoxalmente, foram salvos deste terrível cenário pela mais devastadora arma feita pelo homem. Assim, Moscou e Washington tiveram de agir com muito cuidado.
à medida que emergia uma nova variável no cálculo estratégico, a destruição mútua assegurada, no caso de uma guerra em grande escala. O período que hoje é conhecido como Guerra Fria foi um período de grande incerteza e medo da aniquilação nuclear, manifestado na crise dos mísseis cubanos, mas, factualmente, foi um dos períodos mais pacíficos da história mundial. É claro que continuamos assistindo a guerras. Lembre-se da Guerra da Coreia ou da Guerra do Vietnã, mas elas eram geralmente conduzidas de uma forma controlada e limitada, muitas vezes por procuração, sem o risco de se espalharem para todo o mundo e envolver grande parte da população mundial. Durante décadas, a guerra convencional desapareceu da vida cotidiana de milhões de pessoas em todo o mundo. Com os militares aquartelados, a rivalidade começou a ocorrer no nível do sistema de governação. Após 45 anos de confronto, o comunismo perdeu no confronto com as economias de mercado capitalistas. Primeiro, sob a forma de movimentos de libertação nos estados satélites, o Solidariedade na Polônia ou a queda do Muro de Berlim, e depois no colapso de toda a União Soviética. Um mundo bipolar tornou-se um mundo de uma única hegemonia, a era unipolar dos Estados Unidos. Embora a economia combinada dos países da Europa Ocidental ainda fosse comparável à dos Estados Unidos, era essencialmente um conglomerado de países de médio porte. Os Estados Unidos, por outro lado, tinham a maior economia consolidada do mundo, respondendo por 30% do PIB mundial em 2000 e baseada no dólar, moeda controlada por Washington. Foi a única superpotência a ter o atributo da imposição da sua hegemonia, a toda-poderosa Frota de Águas Azuis, que é a garantidora de seus interesses. E ainda havia um sistema liberal baseado nos princípios do direito internacional, feito sob medida pelos americanos. As grandes guerras tornaram-se assim coisas do passado, porque o poder que os americanos construíram à sua volta os colocaram no papel de xerife das disputas internacionais. E se alguém desobedecesse ao xerife, teria de enfrentar o poderio militar americano. Estas guerras dificilmente foram vencidas pelos americanos. Falaremos mais sobre isso daqui a pouco, mas certamente foram derrotas para os atores que as causaram, sejam Saddam Hussein, Milosevic ou Gaddafi. As guerras aconteciam, mas apenas na periferia, não necessariamente desencadeada por um frágil equilíbrio do poder global, o qual foi forjado pelos americanos, mas por imprudência de autocratas. Houve exceções, como a Federação Russa, herdeira das bombas nucleares soviéticas, em que os americanos não interferiram no massacre da Chechênia. Mas o seu poder entrou em colapso tão rapidamente que os americanos começaram a temer mais a fragmentação russa do que o seu poderio. A superioridade americana e a estabilidade do sistema internacional eram tão rígidas que as memórias da Segunda Guerra Mundial pareciam um jogo de bárbaros. Ninguém imaginava que horrores semelhantes seriam possíveis no século XXI. Momentos antes de 24 de fevereiro de 2022, o termo Guerra de Trincheiras soava como uma piada de mau gosto. Na verdade, apesar da hegemonia americana ter irritado durante muitos anos atores internacionais, especialmente aqueles com tendências revisionistas, esta construção do sistema internacional por si só garante a máxima estabilidade e evita grandes guerras. E isso não é sobre os americanos. Esta lei é independente do poder dominante. Não seria diferente se os comunistas tivessem vencido a competição mundial. Apenas os valores pelos quais seríamos governados é que seriam diferentes. Assim, surgiu o tal fim da história. Não haveria mais guerras, todas as disputas seriam resolvidas através de organismos internacionais e, se alguém não gostasse, receberia a visita da Marinha dos Estados Unidos. Hoje, o mundo parece muito diferente. Por quê? Existem muitas razões pelas quais a Pax Americana começou a desaparecer. A mais importante é o crescimento sem precedentes da China. A liberação do potencial demográfico da China por Deng Xiaoping na década de 70 foi um ponto de virada na história mundial, embora quase ninguém se tenha percebido disso naquela época. A Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética estava em pleno andamento, e os americanos, ansiosos por enfraquecer o bloco comunista, relaxaram as relações com Pequim. Richard Nixon voou para a China para se encontrar com Zhou Enlai, e um dos idealizadores foi o recém-falecido Henry Kissinger.
A China começou a crescer. No espaço de 2 gerações, deixou de ser um país pobre e atrasado sob as rédeas de Mao para se tornar a segunda maior superpotência do mundo, com um crescimento do PIB de 10% ao ano durante décadas. Pequim tirou centenas de milhões de cidadãos da pobreza extrema, ao mesmo tempo que adquiriu as características de um candidato à liderança mundial. Para citar apenas algumas, uma população muito maior que a dos Estados Unidos, um invejável crescimento da indústria local e de tecnologias avançadas, incluindo inteligência artificial, um poder militar crescente e uma presença diplomática e econômica em várias partes do mundo que ofusca a americana. O surgimento de um rival com este perfil, recursos e ambição tem minado a ordem criada pelos americanos a cada ano que passa, e ainda mais depois de 2001, ano em que a China foi admitida na Organização Mundial do Comércio. Embora os chineses, de acordo com a sua doutrina de 24 caracteres, que inclui a frase "esconda as suas capacidades", as tenha efetivamente escondido, não foi difícil ver que Pequim não tinha interesse em manter uma ordem internacional na qual os americanos sempre tiveram a última palavra. Afinal, os chineses, que olham para a sua história de milênios, se veem como o Zhongguo, o reino do meio, o Estado central, e por isso acreditam que era natural que mais cedo ou mais tarde a China fosse o centro do mundo, outra vez. A ascensão de uma China poderosa mudou o cálculo estratégico em muitos centros do poder. De repente, uma balança mundial que de um lado pesava o poder americano, havia um peso chinês do outro, e a diferença diminuía ano após ano, inclinando a balança. A China não só se tornou um rival direto dos Estados Unidos, como também se tornou um centro de poder que começou a reforçar qualquer iniciativa para minar a hegemonia dos Estados Unidos em muitas partes do mundo. Qualquer autocrata, pequeno ou grande, recebia subitamente um bilhete em troca dos recursos que possuísse, após o que poderia partir para uma rodada de compras de armas no Kremlin. Dado que os chineses não têm interesse em democracia ou direitos humanos, foi uma situação vantajosa aos envolvidos. A China estava minando a ordem existente, não só por apoiar direto ou indiretamente centros anti-americanos, mas simplesmente por ser uma alternativa econômica no lugar dos americanos ou da Europa. Pequim proporcionou uma alavanca que qualquer político ou empresário poderia utilizar e ganhar vantagens. O crescimento chinês minava cada vez mais a onipotência americana, mas essa não foi a única razão para o seu enfraquecimento. Desde a queda dos soviéticos, Washington estava convencido da natureza infinita dos seus próprios recursos e da necessidade de alargar o controle até mesmo a áreas periféricas, como o Afeganistão ou o Iraque. Isso levou a erros estratégicos enormes. Os Estados Unidos envolveram-se em guerras inúteis, que não só custaram a vida de milhares de americanos e cerca de 4 trilhões, vou repetir, 4 trilhões de dólares, mas também deixaram uma confusão ainda maior, pois 2 de seus principais opositores, não incluindo a China, ou seja, a Rússia e o Irã, começaram a reconstruir os seus arsenais. Em outras palavras, contribuíram para o colapso acelerado da ordem da Pax Americana. Também podemos ver que os americanos perderam a narrativa das guerras. Hoje, o Sul global é jogado contra a vítima da agressão russa, a Ucrânia, porque ela é apoiada pelos americanos, que, de acordo com esta narrativa, provocaram a Rússia. E por isso, o governo fantoche em Kiev não mereceria apoio. Todo este processo foi exacerbado por outro fenômeno: o aumento da riqueza, o progresso tecnológico e o acesso em massa aos meios de projeção de poder. Logo após a Segunda Guerra Mundial, apenas um punhado de estados, e apenas 2 em escala global, possuíam tecnologia e meios armados para projetarem força de forma eficaz. Mas depois de 70 anos de relativa paz e prosperidade, muitos centros menores têm agora as forças armadas eficazes, forças aéreas, marinhas e exércitos fortes, além de mísseis balísticos. E lembre-se, eles podem usar esse poderio em suas próprias geografias, o que é uma vantagem tática. Os americanos, para projetar poder, devem primeiro lidar com grandes distâncias, que é, aliás, o seu maior desafio numa potencial guerra com a China. Portanto, a ascensão da China, as escolhas erradas do hegemon
e os avanços tecnológicos foram as causas do colapso da ordem unipolar. E, assim resumidas, podemos colocá-las em perspectiva e enxergar uma beneficiária, a Federação Russa. Apoiada pela China e estabelecendo uma estreita cooperação econômica com a Europa Ocidental, com a bênção de Washington, a Rússia passou as 2 décadas do século XXI modernizando as suas forças armadas. O seu campo de testes foi o Oriente Médio, ou melhor, as ruínas deixadas pelos Estados Unidos. Aquela região se tornou o teatro de operações preferido do Kremlin. Além disso, o fracasso do Ocidente em punir a Rússia pela sua invasão do Donbas e pela anexação da Crimeia em 2014 foi interpretado como fraqueza e levou os russos a tentarem expulsar completamente a influência americana da Europa Central. Lembre-se, houve um ultimato em dezembro de 2021, antes da guerra com a Ucrânia. A OTAN, ou sejamos realistas, os americanos rejeitaram o ultimato, ao mesmo tempo que não adotaram uma política de dissuasão militar contra o Kremlin. Em outras palavras, consideraram a Ucrânia descartável. É claro que, antes da guerra, eles forneceram aos ucranianos um grande número de armas antitanque, mas nos bastidores do Pentágono estavam convencidos do iminente colapso do país. Apesar de saber, com pelo menos 6 meses de antecedência, que os russos iriam atacar, a Casa Branca deu aos ucranianos no máximo 1 semana de sobrevida, como admitiu o conselheiro de segurança da Casa Branca, Jake Sullivan. No livro Polônia em Guerra, Zbigniew Parafianovski diz que Sullivan esperava que a Ucrânia durasse no máximo 1 semana, citando diplomatas poloneses. É por isso que os Estados Unidos se preparavam para evacuar 40 mil pessoas da Ucrânia, e não tratavam-se de cidadãos americanos, que eram apenas 20 mil naquele país. Washington queria evacuar todo o establishment ucraniano. O famoso "preciso de munição, não de carona" aplicava-se não apenas a Zelensky, mas a todas as elites ucranianas. Os ucranianos, na visão dos americanos, travariam uma guerra de guerrilha após 1 semana. O que isso prova? Que o sistema da Pax Americana, ao qual os ucranianos, ao lutar, decidiram aderir, revelou-se mais forte do que parecia ao principal beneficiário e garantidor deste sistema, os Estados Unidos. Os ucranianos começaram a ter sucesso, munidos de armas ocidentais e pela fraqueza da Rússia, que mostrava a sua fragilidade estrutural quando confrontados com um adversário sério. Os americanos podiam abrir a champanhe. Logo ficou claro que a Rússia não conquistaria a Ucrânia. Moscou, um parceiro-chave dos chineses no desafio à ordem americana, sangrava nos campos ucranianos. A China não poderia apoiá-lo abertamente, pois isso seria um suicídio diplomático. Ao mesmo tempo, a Europa estava prestes a finalmente dar apoio militar, deixando os americanos livres para desviar recursos para o Pacífico, a fim de enfrentar a China. Joe Biden, vendo os russos invadindo a Ucrânia, poderia lamentar: a Pax Americana está morta. Porém, 1 mês depois, vendo a Ucrânia e o Ocidente na ofensiva, poderia comemorar: viva a Pax Americana. Mas uma coisa é certa na geopolítica: nada é certeza. 2022 viu uma série de sucessos ucranianos. À medida que os ucranianos libertavam milhares de quilômetros quadrados do seu país, a Rússia ficava mais fraca, enquanto os americanos regressavam ao seu papel de superpotência toda-poderosa. E assim, embora apoiassem materialmente Kiev, administraram a guerra de tal forma que a Rússia sangrasse, mas não para morrer, ou seja, colapsar completamente. A ajuda militar era limitada e, por isso, no início da contraofensiva de 2023, os ucranianos não possuíam muitos dos armamentos-chave no campo de batalha, incluindo aviões de combate modernos ou mísseis balísticos com alcance superior a 150 km. Também receberam um número muito limitado de tanques. Como resultado, o comando ucraniano, não querendo enviar o seu exército para a ruína, adotou uma abordagem cautelosa na ofensiva de Zaporizhzhia, que falhou ao se deparar com posições russas bem preparadas. A agenda ocidental de apoio à Ucrânia também desmoronou, especialmente nos Estados Unidos. Com a multiplicação dos problemas internos e com outras questões internacionais a competir pela atenção da Ucrânia, a questão do apoio contínuo a Kiev está em dúvida. Se a Ucrânia não receber este apoio, é muito provável que o Estado ucraniano também seja posto em causa.
ou, na melhor das hipóteses, o conflito seja congelado. Um tal cenário levará a uma repetição do ultimato de dezembro de 21, daqui a alguns anos. Só que desta vez, os militares russos estarão na fronteira de um país da OTAN, provavelmente a Estônia, a Letônia ou a Lituânia, por serem geograficamente o ponto de coesão da OTAN mais fácil de quebrar. Como dissemos num vídeo recente, dentro de 3 anos, o Kremlin poderá ter acumulado recursos próximos das fronteiras da OTAN, que levarão questões existenciais para a aliança. É então que os fuzileiros navais dos Estados Unidos terão de aparecer nos países bálticos com a perspectiva real de perderem as suas vidas. E se não o fizerem, o conceito da OTAN será provavelmente uma coisa do passado. E assim, nos encontramos na virada de 2023 para 2024. O mundo unipolar que conhecíamos no início do século ficou para trás. Mas já podemos chamá-lo de um mundo multipolar? Os russos estão colocando todo o seu estado em risco de um colapso se perder a guerra, para provar que a Pax Americana chegou ao fim e que a onipotência de Washington tem os seus limites físicos. O realismo nos diz uma coisa: qualquer que seja a ordem mundial nas próximas décadas, será determinada por decisões tomadas em 2 lugares do mundo, Washington e Pequim. O seu aspecto também pode ser reduzido a 2 questões fundamentais, uma para cada centro de poder. A questão dos decisores políticos americanos é: será que continuamos a nossa estratégia de manutenção da ordem liberal, baseada no direito internacional que criamos após a Segunda Guerra Mundial e que nos serviu ao conduzir o nosso país à dominação absoluta? Domínio esse que os Estados Unidos vêm perdendo após péssimas decisões em guerras desnecessárias, a ascensão da China e o avanço tecnológico. A questão dos decisores políticos chineses é: tentaremos uma anexação forçada de Taiwan, que provavelmente conduzirá a uma guerra mundial, cujo resultado é difícil de prever? E se tentaremos, para alcançar que objetivos? A questão dos chineses é bastante direta, por isso concentremo-nos na questão dos americanos, até porque a guerra da Rússia com a Ucrânia é a arena para responder a estas questões, tanto para os americanos quanto para os chineses. Washington tem essencialmente 3 opções. Opção 1. Pode continuar apoiando a Ucrânia e até aumentar esse apoio. Este é um sim inequívoco à questão colocada acima. Opção número 2. Pode parar ou reduzir drasticamente o seu apoio à Ucrânia e concentrar-se na China. Aqui, a resposta também é sim aos olhos dos defensores de tal postura em Washington. Mas, como discutiremos em breve, isso é uma ilusão. Finalmente, temos um duro não, ou seja, o isolacionismo americano, retirando-se do seu papel de polícia do mundo e perseguindo seus próprios interesses apenas quando necessário. Esta é a opção número 3. Para ilustrar por que é que a Ucrânia é de fato um momento crucial para os americanos, vamos à polêmica do criador do nosso canal com Elbridge Colby no Twitter. Colby foi vice-secretário de defesa para estratégia durante a administração Trump e agora é cofundador do think tank Marathon Initiative. Colby é um defensor da opção número 2. Ele insiste em concentrar a atenção e os recursos de Washington inteiramente na direção do leste asiático. A China, como já dissemos, é o desafio mais sério para os americanos em toda a sua história de 200 anos. Além disso, toda a região da Ásia Oriental, que já é o centro econômico do mundo, está crescendo. Se os Estados Unidos quiserem continuar a ser hegemônicos, terão de estar lá com todas as suas forças. Entretanto, os recursos são limitados e os americanos não podem estar em todos os lugares como há 20 anos. Portanto, mesmo guerras como a da Ucrânia devem ser consideradas periféricas e distrações das ameaças que são mais importantes do ponto de vista dos interesses americanos. É a Europa que deve zelar pela sua segurança. Penso que esta é uma representação justa do argumento da opção número 2 e de Elbridge Colby, que, note-se, está apoiando a luta ucraniana. É um argumento legítimo, mas, como apontamos acima, é uma ilusão. No caso de uma cessação das hostilidades na Ucrânia, ou seja, um congelamento do conflito, a Rússia reconstruirá o seu arsenal e emitirá um novo ultimato dentro de 3 ou 6 anos.
A sua manifestação será muito provavelmente o envio de tropas na direção de Pskov para ameaçar os estados bálticos. O que não é provável é que a Europa seja capaz de se opor coletivamente aos russos, pois não existe tal cenário. O fiador da OTAN são os Estados Unidos. Os membros europeus da aliança que temem a Rússia e possuem algum poderio militar, ou seja, Finlândia, Suécia, Polônia e Romênia, estarão relutantes em defender os países bálticos porque sentiriam que uma grande guerra se aproxima e a prioridade zero deles será proteger as suas próprias populações. Sem o poder dos Estados Unidos, os povos destes países estarão contra a intervenção, especialmente pela posição geográfica desfavorável em que os bálticos se encontram para se defenderem. Por outro lado, os principais membros europeus da OTAN, a Alemanha e a França, estão em uma posição segura de profundidade estratégica. E mesmo que estivessem prontos para morrer nos Bálticos, sejamos realistas, um cenário irreal, as suas capacidades de defesa terrestre serão insuficientes para dissuadir os russos, que estão em guerra há anos e estão ansiosos por uma revanche. Os olhos de todos os aliados estarão voltados para a América, que já estará com os pés fincados na Ásia. Desesperados, os políticos estônios, letões e lituanos implorarão para que os americanos venham. Em outras palavras, esta sequência de causa e efeito mostra de forma bastante crua que se os americanos abandonarem a Ucrânia, há uma grande probabilidade da OTAN deixar de existir dentro de alguns anos, e com ela os estados bálticos. A reputação dos americanos e a confiança dos aliados, inclusive na Ásia, que é a base da Pax Americana, entrarão em colapso. A coisa toda pode ser comparada ao prelúdio que a anexação da Tchecoslováquia para a Alemanha foi para a Segunda Guerra Mundial. Os aliados irão sacrificar os bálticos em prol da paz. Mas a Grande Guerra estará dobrando a esquina. O objetivo da guerra será o destronamento final dos Estados Unidos. Resumindo, temos o fim da OTAN, a anexação dos países bálticos, o fim dos laços históricos da Europa com os Estados Unidos, a Rússia mais forte do que nunca e talvez apoiando a China antes da próxima guerra mundial pela dominação. Imaginemos agora o cenário da opção número 1, também do ponto de vista dos interesses americanos, pois é isso que orienta os decisores em Washington. Os Estados Unidos decidiriam continuar apoiando a Ucrânia. Os ucranianos continuariam minando a capacidade militar russa, reduzindo a ameaça que Moscou representa para a OTAN. Estão ganhando tempo para os europeus. E se os americanos já não temem uma vitória definitiva da Ucrânia, o que poderia significar o colapso do poder do Kremlin, há um bônus do ponto de vista dos Estados Unidos. No caso de uma guerra em grande escala com os Estados Unidos, a China provavelmente sofreria um bloqueio naval americano, e certamente os americanos bloqueariam o Estreito de Hormuz, deixando os chineses sob forte pressão por combustível. No caso de uma Rússia forte, a opção número 2, os chineses enfrentariam esta pressão com o fornecimento de hidrocarbonetos da Rússia, contornando o bloqueio naval. Sem este fornecimento, no caso da opção 1, com a Rússia derrotada, os americanos teriam a oportunidade de fazer Pequim morrer de fome e vencer a guerra através da falta de petróleo bruto. Há outra teoria na opção número 2, o abandono da Ucrânia. A Rússia poderia ser trazida para próxima dos Estados Unidos, ou seja, a manobra de Kissinger poderia ser repetida, mas desta vez contra a China. Contudo, os americanos teriam de confiar que os russos iriam realmente abandonar os chineses, mais uma vez, uma ilusão. Assim, podemos descrever a opção número 1 como um enfraquecimento indireto dos chineses, reduzindo o poderio do seu principal aliado em caso de guerra, através das mãos ucranianas. Há outro aspecto muito importante nessa opção. Tirar a Rússia da equação antes dos Estados Unidos voltarem-se para a China é um investimento 1000 vezes mais lucrativo. Colocar os russos de joelhos através dos ucranianos custa aos americanos dezenas de bilhões de dólares. Uma guerra com a China, que certamente será suportada por muitos anos pelo petróleo russo, custará trilhões de dólares. Há também a opção número 3, o isolacionismo americano. Nele, não há guerra mundial, mas é também uma abdicação completa do papel que os Estados Unidos desempenharam nos últimos 80 anos.
É possível que isso seja benéfico para os americanos, especialmente no curto prazo, mas significa certamente abandonar todas as instituições de governação internacional que fizeram da América o império mais poderoso da história, incluindo a onipotência do dólar. Em tal cenário, é provável uma aproximação gradual entre a Europa e o leste asiático, as duas regiões mais poderosas do supercontinente mais poderoso. Daí o fenômeno da consolidação eurasiana, que sempre foi o pesadelo dos planejadores americanos. Os dois centros, que não se temem devido à distância geográfica, aprofundariam a sua cooperação econômica, sem que os americanos a bloqueiem. Isto ocorreria principalmente por mar, guardado pelas frotas azuis europeia e chinesa. Alguns poderão dizer que a luta americana pela supremacia é inútil. A população e a geografia da China favorecem militar e economicamente os chineses, que estão no centro do comércio mundial. Isso significa que mais cedo ou mais tarde a China deverá assumir o estatuto de hegemon. Mas a política intervencionista da China em questões fundamentais, como a política do filho único, pode ter levado os chineses a colocar o prego no seu próprio caixão. As previsões mais sombrias sugerem que até 2100 haverá menos chineses do que americanos. Portanto, agora pode ser o último momento para os chineses aproveitarem suas vantagens potenciais, o que, infelizmente, torna mais provável a guerra no Pacífico. No alvorecer de 2024, estamos num momento de escolhas cruciais para o futuro do mundo. Estas escolhas determinarão o destino de bilhões de pessoas nas próximas décadas. Definitivamente, a guerra regressou à nossa vida cotidiana e não irá desaparecer tão cedo. Estamos vendo a nova ordem mundial sendo forjada. A velha hegemonia acredita que é forte o suficiente para manter a ordem atual. O novo desafiante, apoiado por uma série de estados que desejam uma nova ordem, pensa que não. Se nada de inesperado acontecer e ambos os lados seguirem este cálculo, o teste final será a guerra. Neste ano novo, desejo a todos vocês e a mim mesmo que tal teste global não ocorra.